E aí, moçada, estamos aqui de novo e agora, hoje, pô, muito especial, muito legal para voltar a falar de quadrinhos por aqui, para voltar a falar dessa paixão que me acompanha desde moleque, desde a minha alfabetização, que eu fui alfabetizado pelos quadrinhos, né? E hoje não podia ser diferente, trazendo aqui para vocês um trabalho, isso a gente pode chamar de trabalho mesmo, de obra, né? Às vezes eu implico muito quando a pessoa, essa obra aqui, esse material, quando falam sobre um quadrinho, eu falo, pô, isso é gibi, cara. Mas toda deferência cabe a esse trabalho aqui, Indians. Um trabalho belíssimo aqui da QS Editora, escrito pelo Tiburcio Ogier e mais 17 autores de faroeste, para contar essa história dos povos indígenas, pela ótica dos indígenas, né? Porque pela ótica do americano a gente está cansado de ver como é que foi essa história. E isso aqui, meus amigos, eu digo para vocês, isso aqui foi de abraçar o meu peito. Eu que costumo dizer que abraço é uma das melhores sensações do mundo, abraçar um amigo, um querido, isso aqui eu fui abraçado. Já conto a história para vocês sobre isso, sobre mim, sobre nós dois, sobre essa maravilha. Roda a vinheta! A vinheta que nunca tem vinheta. Pô, muito feliz de estar aqui, como eu falei, para conversar com vocês sobre quadrinhos. Pretendo estar aqui de novo no YouTube falando sobre isso muitas e muitas vezes, porque retomei a minha leitura, o meu gosto pela leitura e não posso abandonar isso. E dividir isso com vocês vai ser da melhor forma. De uma forma natural, bem orgânica, cometendo falhas como se eu tiver que cometê-las e depois volto atrás e peço desculpas se necessário for, porque a gente vai aprendendo fazendo, né? Não tenho pretensão nenhuma de ser influência disso, daquilo. Eu gosto de falar sobre as coisas que eu gosto, da forma que eu gosto. E não podia começar 2025 com algo melhor do que Indians, porque isso aqui é maravilhoso. E para mim é mais do que especial, porque é um tema que eu gosto muito, eu sou muito interessado nesse tema. Eu li bastante coisa sobre isso já durante a minha vida toda, tive contato com povos indígenas, vou contar para vocês aí, contatos superficiais e mais profundos assim, de alguma forma, tem alguma ligação com esse universo todo, né? E, bem, vamos falar um pouco desse trabalho do Tiburcio Ogier aqui em Indians, lançado pela QS Editora, que é uma editora que eu já falo que eu tenho maior simpatia, cara, porque ela tem uma pegada mais séria, né? Nada com as outras assim, e tem uma forma mais adulta de você apresentar os quadrinhos, além de ter outros quadrinhos também de faroeste, que é um tema que eu gosto demais. Cara, isso aqui, velho, é uma proposta sensacional. São 17 artistas, se não me engano, somando 18 com o Tiburcio, onde eles vão apresentando, né, flashes, frames, né, de uma longa história, né, que vai ser contada aqui por esses 18 artistas de formas diferentes. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha essa arte. Olha isso. Cara, isso é sensacional. Isso aqui é do Paul Gastini, desenhos e cores. Nossa, até dá um tremelique. Todos esses 17, 18 artistas, eles vão contando aqui em formas de fragmentos, né, que vão se ligando desde a primeira história ali, que começa em 1540 até 1922. E você, ao chegar ao final, percebe que existe uma ligação, não necessariamente de personagens, mas de uma linha, de um fio condutor ali que vai até o final, né? E cada um com seu traço, cada um com a sua forma de colorir, e cada um colocando um olhar diferente, um olhar muito próximo sobre o mesmo tema, né? Cara, é absurdamente maravilhoso. Olha que coisa linda. A Dança do Sol, Dimitri Armand, desenho e cores. Olha isso, cara. Olha que coisa maravilhosa. Você contar um extermínio indígena, né? Que foi o que aconteceu. De uma forma sem isso, primeiro que você não pode tirar as dores e a dureza do texto, né? Porque da forma que isso aconteceu no mundo todo, né? Mas nesse enquadramento aqui americano, ali no centro-oeste americano, você não pode aliviar no texto, né? E nem no desenho. Isso não acontece aqui. Aqui é contado as histórias por olhares diferentes, né? Por prismas diferentes, que passa por esse fio condutor unindo essa teia toda, né? Cada capítulo tem um nome, né? Aqui, ó, o Grito do Cão. Inclusive, aqui na capa nós temos aqui Indians, Sombra Negra do Homem Branco, que é um dos nomes de um dos capítulos.
É muito importante você fazer esse tipo de trabalho, porque o que aconteceu com esses povos foi uma coisa muito chocante e que foi muito glamourizado durante os anos, né? Pelo cinema americano, pelos brinquedos, né? Quem não brincou de Forte Apache, né? Que você tinha os soldadinhos ali, os índios. Eu confesso pra você que eu sempre fui da turma mais dos índios. E curiosamente aqui nessa página a gente tem aqui, ó, a imagem de um bisão, né? Que é semelhante ao búfalo, né? Mas o bisão ele é mais naturalmente ali dessa parte da América Central mesmo, né? Diferentemente do búfalo que veio da Ásia e tal. E eu lembro que eu tive um bisãozinho desses do Forte Apache que eu usava para postar corrida com outros bichos. Eram os animais que eu mais gostava. Ele era azul, né? Os bichinhos os bonequinhos eram meio monocromáticos. E adorava. E no meu Forte Apache tinha muito desses bisões, né? Esses bisões, eles são um dos culpados também, dos responsáveis pela ignorância que teve do extermínio dos índios, porque eles atrapalhavam, né, com o avanço ali das rodovias já em 1800. Eles atrapalhavam muito, né, o avanço dos negócios. Então você tinha manadas e manadas de bisões que passavam pelos trilhos e atrapalhavam os trens e causavam acidente, dava merda. Então, meu irmão, exterminavam. Teve época que tem fatos, tem coisas que corroboram isso, que eles faziam viagens de trem, de turismo, assim. Você ia de uma cidade para outra, eles distribuíam armas para quem ia nos trens para poder atirar nos bisões. Você ia dizimando essas manadas e manadas de bisões. E os bisões eram muito importantes para a cultura indígena, porque ali é onde eles caçavam, né? Onde eles se alimentavam, onde eles tiravam as peles, não só para se vestir, mas para se aquecer, para colocar sobre as cabanas que eles faziam, né? E se você for pegar a quantidade de bisões que tinha na época para a quantidade de índios, meu amigo, o índio ia ter que matar muito bisão para diminuir 1% da população de bisão que tinha. O que aconteceu diferentemente do avanço ali do homem branco, né, de 1500, 1600 em diante, foi atroz. Você pegar um recorte de 1750 até 1850, putz, dizimaram. E falando em dizimar, eu vou ler para vocês aqui, ó, porque nesse trabalho legal da KS eles fizeram questão de botar aqui, ó, nota de intenção. E eu vou ler para vocês porque é conteúdo e conteúdo é importante. Há 15 mil anos, pessoas chegadas da Ásia atravessavam o gelado Estreito de Bering e se estabeleceram pouco a pouco no continente americano. Algumas permaneceram nômades e caçadoras, ao passo que outras se tornaram sedentárias, cultivando plantas desconhecidas no velho continente, como algodão, batata, tomate, tabaco e milho. Em 1492, quando Cristóvão Colombo pisou na primeira vez na ilha de Bahamas, nas Ilhas das Bahamas, estima-se que a população indígena na América do Norte fosse de 840 mil pessoas. A multiplicidade dos povos se dividia então entre 300 línguas e dialetos. Em 1823, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou: o direito de conquista é adquirido e mantido pela força. Isso diz tudo. O chefe Shawnee Tukamesh um dia perguntou: vender a terra? Por que não vender o ar, as nuvens e o oceano? O grande espírito não os criou para usufruto de todos os seus filhos? Essa frase tem uma das histórias aqui. É curioso isso que ele fala aqui de 1492 de Cristóvão Colombo, porque eu não sei se vocês sabem, o termo índio, né, índio, não indígena, ele veio justamente desse cidadão aqui, Cristóvão Colombo, que chegou nas Américas achando que estava na Índia, porque ele errou o caminho. E ele, indinho, ele passou a chamar aquelas pessoas, aqueles nativos daquela região de índios. Aí virou o tal do índio. E aqui no final, na última página, com essa arte absurda aqui, já na parte de esboços e desenhos, né? Olha isso, cara. Puta merda, sensacional. Vem esse adendo aqui, ó. Em 2 séculos de confronto, mais de 1.200 combates opuseram indígenas e europeus. As rivalidades entre as tribos muito frequentemente os impediram de se unir para enfrentar um invasor que explorou essa vulnerabilidade. Em 1892, a população ameríndia da América do Norte não chegava a 243 mil indivíduos. Das 300 línguas e dialetos existentes, somente o navarro e o sioux são falados atualmente. Entre 1778 e 1871, mais de 370 tratados foram assinados com as tribos indígenas. Nenhum foi respeitado pelos brancos, mas através dele 400 milhões de hectares foram tomados dos povos em somente 90 anos. Todavia, no fim das contas, será que o homem branco realmente venceu? A gente ainda vai prestar conta disso em algum dia, né? Em algum lugar nessa vida, independentemente da crença de cada um. Cara, olha isso. Que coisa sensacional. É interessante isso aí que ele fala aqui, porque ali no final de 1870 em diante, até entrando em 1900, uma das tribos que mais sofreu isso foi os Sioux, né? Que pegava a parte ali central dos Estados Unidos, Dakota. Eles eram conhecidos também como os Dakota por causa que eles ficaram no território de Dakota, Ohio, tudo isso. E o avanço dos mormons e dos cristãos, né, sobre os indígenas, eles obrigavam, isso eu costumo
dizer que isso é tipo um escalpo da alma, né? Porque eles obrigavam os índios, né, nessa limpeza étnica que eles queriam fazer, eles obrigavam os índios a terem nomes cristãos. Então, e abandonaram os seus nomes de guerra, que a gente vê nos filmes, por exemplo, Touro Sentado era um grande chefe da tribo Sioux, né? Você tinha aí os Cheyennes, os Shoshones, tribo pra cacete. Eu tenho até um quadro, uma tela, eu não sei se vai dar tempo de eu pendurar aqui antes de me mudar, que são das tribos americanas, estadunidenses, assim, em cada território que elas tinham. Então eles fizeram esse escalpo de alma com os índios, obrigaram a usar nome cristãos. Tinha até na época, ali em 1800 e cacetada, tinha isso nas escolas, que eles educavam os índios, né, que eles faziam essa limpeza étnica, de que eram uns livros com nomes cristãos, para o cara escolher qual nome que ele ia ter lá, Pedro, João, Joaquim, Maria, né, Zaqueu, Caleb, e aí vai, imagina um índio chamado Caleb. Pô, eu vou contar a história para vocês daqui a pouco sobre isso. Eu tive um amigo Sioux, descendente de Sioux. E, então, assim, cara, foi duríssimo tudo isso, né? E eu acho muito legal esse trabalho de você mostrar essa ótica, pela ótica indígena, tudo isso, né? Agora a gente está com muitos trabalhos de faroeste, a própria QS tem várias coisas, mas dificilmente você pega uma obra como essa do Tiburcio, que hoje que você tem esse recorte sobre a ótica indígena. Esse trabalho foi lançado, cara, eu fiquei louco. Eu fiquei muito agoniado porque eu queria na mesma hora. E eu não sabia como é que é. Eu acho que foi até eu não lembro, acho que foi. Eu vi, eu acho que no História da QS, já seguia eles, e depois um brother, o Helder do Estante do Texas, veio falar comigo, pô, aquele negócio que tu gosta, vai lançar aí, vai ter um negócio sobre os índios. Eu falei, cara, não é índio, é indígena. Mas eu entendi. E aí eu fiquei doido atrás, até entrei em contato com eles para saber se eles iam estar na CCXP, né, um pouco depois. Eles já tinham sido lançados, o Índia já tinha sido lançado, mas eu consegui comprar agora no início de janeiro já para ler. Eu comprei no início de janeiro, não, comprei no final de dezembro para ler agora no início de janeiro. E foi a melhor leitura que eu fiz nos últimos tempos. É um trabalho que eu vou ler de novo, porque isso aqui realmente é um trabalho, né? Isso aqui dá para chamar de trabalho, de obra. Deixa eu ver, mostrar mais alguma arte para vocês aqui. A diferença de arte, de cores, de enquadramento, porque isso é de cada artista, né? Pô, sensacional, cara. Sensacional. Tragam mais trabalhos assim. Eu tive 2 contatos mais próximos assim na minha infância, né, e no início da adolescência. Eu tive primeiro, eu estudei com, acho que ele era filho do Mário Juruna, que foi um deputado federal ali na década de 80, né, morava em Brasília, e o filho dele estudava no meu colégio, na minha sala. Ele estudou na minha sala há pouco tempo, uns meses assim, depois mudou de sala. Eu acho que o nome dele era Diogo. Eu acho, né? E eu conversava com ele assim, porque ele era muito tímido, ele era igual o pai, assim, o mesmo corte de cabelo, né? O Juruna, o Mário Juruna era da tribo Chavante, que era ali do Mato Grosso. Mais precisamente, eu acho que era em Barra do Garça, que é uma cidade do Mato Grosso, que tem até conhecido lá. E o filho dele, o Juruna, estudava lá, o Mário Juruna, o filho do Mário Juruna, o Diogo, estudava com a gente, mas ele era muito tímido, a gente ia conversar assim. Ele era muito tímido, né? Mas a gente brincava e tal. E depois, mais à frente, quando eu fiz supletivo, isso aí eu tinha a 5ª série, tá? Aí depois, quando eu fiz supletivo da 7ª e 8ª, porque eu repetia a 7ª, aí eu não queria deixar de encontrar meus amigos. Quando a gente fosse fazer o primeiro ano de 2º grau lá na frente, fiz a supletivo 7ª e 8ª. Cara, eu estudei com um cara que ele era descendente de Sioux. Isso foi extraordinário. O nome dele, Noah, N-O-A-H, nome bíblico. E ele contou essa história, a gente já conversava, né? Era diferente do Diogo, eu acho que era o Diogo, né? Que não era tímido, assim, então ele conversava e ele contou essa história. Então ele até me contou o nome dele pela tribo, né? Qual seria. Mas ele pediu para eu não contar isso para ninguém, porque ele não podia contar. E curiosamente ele contou na última semana quando ele foi embora, né? Ele foi para São Paulo, ia morar lá e tal. Mas ele era descendente, assim, tipo, o avô dele era um dos últimos remanescentes vivos dos Sioux, assim, naquele território, né? E aí o pai dele já não estava mais na tribo, obviamente, né, cara? A gente já tá falando aí de 1950, por aí. E americano, né? E eles vieram pro Brasil, aí o pai dele veio a trabalho pela embaixada e ficou aí um tempo. E, cara, o que era muito curioso, assim, a cor dele. Ele era tipo um vermelho, cor da pele, sabe? Um vermelho, cara, diferente. O cara era forte, que nem um touro, cara.
mas forte, natural, não era de malhar. Você vê a composição muscular dele, tipo de índio mesmo, cara. E eles criavam búfalo, que era o mais próximo que eles tinham de bisões, assim. Olha que coisa doida. E era uma cidade próxima aqui a Brasília, ao Distrito Federal, que é Alexânia. Era próximo de Alexânia. Acho que era Brasilinha de Goiás, uma coisa assim. Não, Brasilinha de Goiás não, era Aparecida de Goiás. E eles tinham uma chácara, uma fazenda que eles criavam um búfalo. Foi a primeira vez na vida que eu tomei leite de búfala. E que eu comi queijo de búfala, né? Que hoje você tem muita mussarela de búfala e tal, mas na época não tinha, velho. Isso eu tô falando início de 90, né? Início de 90 ou 89, por aí. Acho que isso aí. E foi uma experiência sensacional. Eu ouvindo as histórias, assim, eu conheci o pai dele também, Pedro, porque todos tiveram que ter nomes cristãos, né? Pedro aqui, né? Peter. E, cara, que experiência. Então, assim, eu sempre fui muito ligado à cultura indígena, de certa forma. Gosto, me interesso, me preocupo, né? E torço para que mais trabalhos como esse, tanto da QS quanto de outras editoras, venham aí para nos brindar, porque é um trabalho maravilhoso. Para quem não conhece, conheça. Para quem já conhece, leia de novo. Presenteie alguém com isso aqui, porque isso aqui é um deleite, um deleite. Leia os outros quadrinhos que existem aí sob a ótica americana, mas leia isso aqui também. Gostou do papo? Gostou da resenha? Volto mais vezes aqui para falar de quadrinhos, com certeza que é uma paixão. E esse ano falarei bastante, porque eu vou ler muito. Nunca se esqueça que você está aqui, porque aqui adulto também brinca.